passo. Mas eu lembrei o ministro Marco Aurélio quando ele me disse aqui, logo depois da soltura do Bruno, um psicopata comum. Diferente desses psicopatas que roubaram tanto dinheiro do país em nome de ideologia e que, na verdade, meteram esse dinheiro no bolso e viveram nababescamente com esse dinheiro. Ideologia, coisa nenhuma. Os caras são ladrões, na minha opinião. São psicopatas de uma outra forma. Essa é a minha opinião. Mas eu lembrei do ministro, falou assim, o Datena, o Bruno tá no boa, mas não tá numa boa, ele vai voltar pra cadeia. Me lembro que o ministro falou isso aqui, como se fosse ontem, né? Ontem a doutora Passarelli disse assim, olha, eu estou preocupada com essa história de se soltar as pessoas tecnicamente. Tá? Então, tecnicamente, o Supremo está decidindo muito a favor do cara que está lá preso. Eu acho que tem que ser assim, tecnicamente mesmo. Agora, a pergunta que eu faço ao ministro, é a mesma que eu fiz do Bruno. São psicopatas diferentes que estão sendo soltos aí, psicopatas que se julgavam Deus. Agora, sob a luz da lei, eles são iguais. Por exemplo, ministro Marco Aurélio, o Zé Dirceu pode voltar para a cadeia a qualquer momento? Bom dia, ministro. Bom dia, Datena. Em primeiro lugar, registrar que as suas palavras em relação ao meu desempenho como juiz as suas palavras são um verdadeiro estímulo. Estímulo à perseverança em servir aos meus semelhantes. Agora, nós temos uma organicidade, uma dinâmica, né? E ante aquela decisão do Supremo, apontando que, havendo pronunciamento de um órgão revisor, de um tribunal, o acusado, para mim até então simples acusado ante o princípio da não culpabilidade, ele pode ser preso, tudo sinaliza que também José Dirceu, pronunciando-se o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, virá a ser preso, né? Agora, digo a você que em época de crise, nós precisamos guardar princípios. E paga-se um preço por se viver em um Estado democrático de direito, e esse preço é módico, ou seja, é a observância irrestrita da legislação pátria, da legislação do país. E isso eu penso que a segunda turma fez no dia de ontem, numa postura que reconheço contra-majoritária, que contraria a sociedade que está indignada com esse quadro que estamos vivenciando nos dias atuais e que sinaliza, de qualquer forma, um avanço cultural. Eu tenho certeza que ante o funcionamento, como vem ocorrendo, da Polícia Federal, do Ministério Público, da magistratura, o homem público, antes de cometer qualquer desvio, vai pensar 1000 vezes, né? Já que o sentimento de impunidade está sendo afastado do cenário jurídico. Ministro Marco Aurélio, a entrevista foi com a Janaína Pascoal ontem aqui, e ela previa uma espécie assim de um acordão, já que está todo mundo com o pé na lama, sob a perspectiva de você manter a estabilidade das instituições e do país, um acordão geral e tal. Eu me lembro até que o ministro Gilmar Mendes foi encontrar com o Michel Temer, e o senhor disse eu não iria, explicou até por que não iria. Não existe nenhuma possibilidade desse acordo estar em andamento e com isso a gente correu o risco das apurações que estão sendo feitas pela Polícia Federal, pela turma do Moro lá em Curitiba, pela Lava Jato, da Lava Jato já ter subido no telhado, de uma forma bem direta, e é difícil perguntar isso para um ministro do Supremo, é até uma ousadia que eu não deveria ter, mas é o que o povo está perguntando. Existe uma possibilidade do Supremo, sob pretexto técnico, estar soltando essa gente para fazer uma espécie de acordo com boa parte dessa podre classe política brasileira? Me desculpe perguntar isso, eu não devia. Eu devia ser preso, inclusive, por fazer essa pergunta, mas democraticamente eu ouso fazê-la, ministro. Datena, não passa pela minha cabeça, né, um retrocesso, e o acordão seria um retrocesso. Nós estamos caminhando para deixar um Brasil melhor para os nossos filhos, nossos netos, né? E continuaremos assim,
Não há como se imaginar e a sociedade fique tranquila quanto a isso, um acordão para se dar o dito pelo não dito e se voltar a estaca zero. Essa volta é praticamente impossível. Nós estamos num avanço, nós estamos caminhando no sentido de termos, como eu disse, né, para o futuro, para gerações futuras, o Brasil sonhado. O Zé Dirceu foi guindado ao fascínio número um do país, pelo menos no momento em que ele chegou a ser preso, e aí a perspectiva de que o país pudesse mudar, e agora ele sai da cadeia. Eu estou lendo aqui no UOL, não é, que há, na condição do Zé Dirceu, 221 presos da mesma situação do Zé Dirceu. Por que não funciona assim com os outros presos, o ministro Marco Aurélio? Custa-se muito chegar ao Supremo, porque várias instâncias têm que ser percorridas. Mas eu acredito, já que para mim processo não tem capa, processo tem simplesmente conteúdo, né? Eu acredito que chegando esses outros casos também à segunda turma, se forem da Lava Jato, a turma repetirá o julgamento, como fez essa semana, tendo em conta a soltura ocorrida de 2 dos acusados na semana anterior. Eu estou vendo aqui que o advogado do Lula disse ao site UOL que acabou o terror penal. Até o ministro Gilmar, com quem eu vou tentar falar, né, fez uma alusão meio pejorativa à turma lá de Curitiba, mas isso eu vou tentar falar com ele. Eu estou vendo que o advogado do Lula disse que acabou o terror penal. O Lula vai ficar frente a frente com o Moro agora. Eu não sei porquê, de uns tempos para cá, o Lula partiu da defesa para o ataque. E ele vai enfrentar o Sérgio Moro agora, com um pouquinho mais de folga, né? Porque já estão soltando gente pra caramba, mesmo que ele seja preso, pode ser que ele ganhe as ruas aí. O senhor não teme que realmente a Lava Jato subiu no telhado, o ministro Marco Aurélio? Não, de forma alguma. Os integrantes do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal continuarão atuando, né? E atuando com desassombro como convém. E possíveis excessos são corrigidos pelos tribunais, né? E que se guarde nessa audiência que está para ocorrer a necessária serenidade. Eu tenho certeza que o poder de polícia será mantido pelo juiz Sérgio Moro nessa audiência. Ele atuará com o equilíbrio desejado e não aceitará de qualquer forma qualquer provocação. Um cidadão, não sei se o senhor pode separar da condição de ministro e do Supremo, né? Que a gente respeita demais, mas como cidadão, o senhor vê perspectiva da possibilidade do Lula ir para a cadeia ou não? Não, eu tenho uma concepção segundo a qual a prisão provisória é exceção e não regra. Mas no Brasil passou a ser a regra, invertendo-se a ordem do processo crime, que direciona a apurar-se para selar da culpa e, sim, em execução da pena, prender-se, né? Mas a população carcerária provisória no Brasil chegou a 40%, né? O que revela uma verdadeira distorção. Se queremos realmente prender para depois apurar, nós devemos modificar a Constituição Federal e devemos também modificar a legislação, né? Então eu creio que caminharemos aí com um apego maior ao direito positivo, né, ao que é aprovado pelo Congresso Nacional e que nos transmite e nos proporciona segurança. O que eu entendo pela sua colocação, e analisando bem a aplicação dos princípios básicos do direito romano, que é o que nós utilizamos, não é verdade? O que eu entendo com a sua colocação é que existe uma gritaria geral contra a classe política brasileira que sempre diz, olha, tem que tomar cuidado, porque você não pode generalizar, porque senão você cai para regime de exceção. Só que a classe política que diz isso, e que é verdade, né? Isso é verdade, tem que tomar mais cuidado com as suas atitudes para que ela, a classe política, não se desmoralize cada vez mais. A bem da verdade é que hoje o brasileiro tem verdadeira aversão, de uma forma geral, aos políticos brasileiros. E quase que de uma forma geral salvam-se alguns quadros.
Pelo que eu entendi que o senhor disse, e isso seria um fator positivo desse caça às bruxas, é que, de repente, essas condições técnicas que permitem que essas pessoas, que são considerados verdadeiros monstros em termos daquilo que fizeram com o país, saiam às ruas, ganhem a liberdade, para que isso possa, de uma certa forma, melhorar a forma de julgamento, a forma de prisão, a forma de melhorar de uma forma geral a justiça como ela funciona no Brasil. É isso que o senhor quer dizer, ministro Marco Aurélio? Que precisamos realmente respeitar o sistema, né? E o sistema direciona a apurar-se para, como eu disse, lá da culpa, prender-se, né? Nós não podemos conduzir a Lava Jato de cambulhada, sob pena de aí prevalecer o critério de plantão e não a legislação de regência, né? E a legislação de regência precisa ser respeitada, né? Vem sendo, de regra, respeitada, né? Mas há exceções. A justiça é obra do homem, é possível de falha, né? Por isso nós temos órgãos com a incumbência de rever decisões proferidas por instâncias anteriores. Bom, a minha carreira começou como jornalista esportivo, foi durante muito tempo jornalismo esportivo, e depois eu caí num programa policial que eu não gosto de fazer, nunca gostei de fazer, mas que acabou dando certo e os caras omitiram desse programa policial, parece uma pena perpétua. Não tem no Brasil pena perpétua, mas eu cumpro pena perpétua apresentando o programa policial. Lá no programa policial, o bandido comum é escrachado, não é no programa policial, é pela sociedade brasileira. O bandido comum é levado de algema, ele é exposto. Isso pouca gente fala, e eu não gosto desse tipo de coisa, apesar de achar que bandido é bandido mesmo, eu não gosto desse tipo de coisa. E estou vendo um monte desses bandidos que são piores que os bandidos comuns, do que o crime organizado que está aí. O crime organizado da política, ele é mais lesivo ao país do que o crime organizado que está aí, com o PCC, como o Comando Vermelho. Não que o Marcola seja fantástico, que o cara do Comando Vermelho seja fantástico. Eu só acho que essas figuras aí que roubam o país cometem genocídio, porque levam as pessoas a morrer em maca de hospital e daí por diante. Entendeu? Não tem segurança porque eles lesam o Estado, o funcionarismo público não recebe porque eles roubam, como a quadrilha do Cabral roubou o Rio de Janeiro. Mas o tratamento do cara não ser conduzido, por exemplo, com algema, alguns desses bandidos da política, a chiadeira total com a condução coercitiva, quando ela é normal, aplicada para um preso comum, um cidadão que vai de uma forma comum se apresentar à justiça. Nunca ninguém reclamou disso. Eu acho que isso também devia passar a ser observado de uma forma geral, não, ministro Marco Aurélio? Sem dúvida alguma, Datena, o tratamento há de ser igualitário, ou seja, não cabe distinguir considerado o acusado desta ou daquela prática criminosa. Por isso é que o judiciário deve ser um órgão equidistante e o Ministério Público deve atuar como Estado acusador, né? Agora, não podemos, de certa forma, extremar aí procedimentos e partir para o justiçamento, para a prática de atos fora da ordem jurídica, né? Isso é que é muito importante observar. E a sociedade fique tranquila que os órgãos, as instituições brasileiras continuarão a atuar como vêm atuando. E aqueles que cometeram desvio de conduta, e todos nós estamos atônitos com os desvios de conduta no setor público, né, que paguem por esses desvios de conduta. Agora, não nos esqueçamos também que o chicote muda de mão e que, evidentemente, nós poderemos ter, se não observarmos certos parâmetros, que são os parâmetros legais, nós poderemos ter uma época aí praticamente de inquisição, vingando até atos injustos, atos que não correspondem em si ao que se imagina tenha ocorrido. Ministro, para encerrar, sempre com muito prazer falar com o senhor, porque
o senhor responde tudo de uma forma direta, tranquila, não ergue a voz em momento nenhum, mas eu tenho um respeito enorme pelo senhor e pela instituição. Passe isso aos seus pares, né? Num momento como esse, é muito fácil você jogar pedra no Supremo, como estão jogando pedra em todas as instituições. E eu sou partidário da tese que, se não forem as instituições, a gente parte para um período terrível que nós já vivemos e que não podemos viver. Não que o momento agora não seja de um momento terrível, mas eu espero realmente que quem deve, quem colocou esse país nessa situação, pague e pague caro com isso. Por isso, do mesmo jeito que o Marcola está preso lá e é bandido e está pagando, esses caras que lesaram o país têm que pagar. Mas uma última pergunta, o senhor foi, eu não diria que profético, o senhor se baseou em leis, não é? O senhor antevia que o Bruno voltasse à prisão. Partindo do princípio básico, e claro, eu vou repetir a pergunta, de que somos todos iguais perante a lei, qual é a possibilidade do Zé Dirceu voltar à cadeia, em que tempo ele voltaria? O julgamento, eu não sei, porque aqui local o senhor se referia se é o de Porto Alegre, não é? Não sei se é o de Porto Alegre. O mas Tribunal enfim, Regional Federal de Porto Alegre. É o de Porto Alegre. O senhor vê probabilidade mesmo de em quanto tempo? O do Bruno demorou pouco, mas ele voltou. É a mesma condição do Bruno ou tecnicamente tem diferença aí? O Zé Dirceu pode voltar para a cadeia mesmo? Há uma diferença substancial, porque no tocante ao Bruno ainda não ocorreu o julgamento da apelação contra o pronunciamento do Tribunal do Júri que o condenou e que está parada no Tribunal de Justiça há 3 anos, né? A turma, de qualquer forma, entendeu que o julgamento pelo Tribunal do Júri é soberano e que cabe a execução imediata. Eu diverjo porque entendo que ainda temos uma lei básica vigendo, que é a Constituição Federal, e ela encerra o princípio da não culpabilidade. Então a situação é uma situação diferente. No caso do Zé Dirceu, não. A turma, o colegiado, concluiu de forma diversa. Entendeu que, não havendo ainda o pronunciamento de segunda instância, ele não poderia permanecer preso, já praticamente perfazendo o período respectivo, quase 2 anos. Serão completados 2 anos agora em agosto, né? O que ocorre é que, havendo o julgamento da apelação que ele deve ter interposto, a defesa deve ter interposto, aí se terá como acionar o pronunciamento da ilustrada maioria quanto à possibilidade de prisão, muito embora sem o trânsito em julgado, sem a preclusão do que decidido na via da recorribilidade. Então, nós poderemos ter, com a palavra, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Se o tribunal vier julgar nos próximos dias na apelação, desprovendo-a, não reformando o que decidido pelo juiz Sérgio Moro em termos de condenação de José Dirceu, ele será preso ante a jurisprudência do próprio Supremo. E é cana mesmo que aí é segunda instância, se não me falha a memória, não é isso? Aí pela nova já lei. É a execução que terá contornos provisórios, mas mesmo que venha, por acaso, ser reformado o acórdão do Tribunal Regional Federal, não se terá como devolver a liberdade a José Dirceu, considerado o período já transcorrido sob custódia do próprio Estado, né? Então, nós temos aí um período curto, né, a ser observado de liberdade. Ministro, muito obrigado, bom dia mais uma vez, gratíssimo pela sua atenção. Conversar e esclarecer alguns pontos para a compreensão melhor da própria sociedade. Isso é importante para que se mantenha a integridade do nosso Supremo, que é fundamental. O Supremo é a última trincheira da cidadania. Quando nós não acreditarmos mais no Supremo, nós estaremos muito mal e teremos que fechar o Brasil para um balanço. É isso aí. Obrigado, ministro. Bom dia. Bom dia. 10h34, Agostinho Teixeira. É importante o que disse o ministro Marco Aurélio Mello, que é sempre uma palavra para ser ouvida mesmo. Não só porque ele faz parte do Supremo, como ele mesmo disse, a última trincheira aí
da nossa justiça, mas porque ele tem posições... Sincero também, né? E tem posições diferentes, ele é corajoso, enfim, até chegou a tecer de forma sutil e educada como ele é mesmo, algumas objeções a essa tendência, segundo ele, de inversão de prisão preventiva antes da investigação, né, o que pode sinalizar que, de fato, algumas prisões que foram decretadas, como é o caso do Zé Dirceu, que elas sejam revistas. Ele disse isso claramente. É provável até que o Zé Dirceu volte em breve também, como aconteceu com o Bruno, mas a gente vai assistir, pelo que parece, uma sequência agora de liberações de presos que estão nessa condição do Zé Dirceu, né, em prisão provisória, aguardando um julgamento. E, lógico, isso provoca uma reação incrível de quem está acompanhando isso há um tempão, né? O povo não tolera muito isso, né, Datena? Nem um pouco.